Lemos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, assim de pé, lemos juntos, por favor, capítulo 20. E versículo 11. Lemos juntos, por favor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme ao que se achava escrito nos livros. Versículo 15, lemos juntos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo. Mais uma vez, e se alguém, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção e teu poder tão grande sobre a nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. Tu és Deus maravilhoso, poderoso Deus, e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Estudamos no domingo passado acerca do milénio. Nós estamos a estudar um conjunto de mensagens relativas à segunda vinda de Jesus e de mensagens proféticas. E dedicamos nesta parte do ano um estudo alargado sobre este tema. Um tema porque ele é composto de um conjunto de mensagens, um tema porque ele é composto de uma série de aspectos e que no seu sentido lato, no seu sentido global, abrangem matérias referentes às profecias. O primeiro estudo foi sobre profecias históricas, sobre a sucessão dos impérios, até chegar ao sétimo grande império que está em construção, que é esta Europa onde nós estamos, da qual eventualmente virão a ser parte também a Turquia e eventualmente outros países vão fazer alianças. Alianças podem ou não estar dentro da moeda, mas são alianças estabelecidas com países, visto que serão feitas alianças com muito mais países do que aquilo que existe hoje. É isso que a Bíblia diz e é isso que acontecerá. Depois falamos sobre o retorno de Israel, a palavra que está em Ezequiel capítulo 37, sobre o retorno de Israel como um dos sinais da segunda vinda de Jesus. Jesus disse que a figueira voltaria a despontar e a dar fruto. E falou sobre o regresso de Israel e que durante o milénio estaria outra vez David, o rei David, voltaria a ser rei sobre Israel. Falamos em terceiro lugar sobre sinais da sua vinda. Sinais sociais, sinais políticos, sinais militares, sinais religiosos, sinais da ciência, sinais do desenvolvimento do conhecimento, sinais também armamentísticos, daquilo que é a capacidade do armamento hoje que existe para pôr em risco o próprio planeta, coisa que nunca existiu nas gerações passadas. Nós somos da geração em que, no fim da Segunda Guerra Mundial, muitos de nós não eram nascidos ainda, mas os nossos pais eram, e assistiram ao fim da Segunda Guerra Mundial com o rebentamento das duas bombas de Hiroshima e Nagasaki, que são uma amostra ridícula comparado com a capacidade do armamento que existe hoje. E esta capacidade bélica, esta capacidade de armamento que existe hoje era capaz de destruir o planeta, este planeta tão lindo em que nós estamos, esta terra tão linda que Deus criou para o ser humano, eram capazes de a destruir várias vezes. Sobre isso, Hollywood já fez filmes, já toda a gente sabe, a ciência já se explicou sobre isto, que a haver uma catástrofe, se inventaram nomes para isto, como um holocausto nuclear, e que a vida humana, a vida, não só humana, a vida do planeta estaria em risco se isso acontecesse. Se usassem
a capacidade do armamento que há hoje, se usassem as bombas que há hoje, se usassem tudo o de pior do arsenal militar que existe hoje, a vida humana e a vida no planeta acabava. A Bíblia diz claramente sobre isso que Deus intervém e para e impede que isso aconteça. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 21 e 22, diz que haverá grande tribulação como nunca se viu. Grande aflição, dizem outra tradução. Grande aflição no mundo como nunca se viu até hoje e nunca mais haverá. E que se aqueles dias não fossem abreviados, se não fossem parados aqueles dias, quem é que os vai parar esses dias? É a segunda vinda visível de Jesus que vai parar a desgraça cá embaixo, que estariam a ponto de pôr este planeta completamente destruído e Deus não o permitirá. É uma boa notícia. Deus não vai permitir que esses governantes e políticos e essa gente louca que está à frente de muitos países aí, que usasse a capacidade do armamento que existe hoje e que na loucura de destruir as nações uns contra os outros, acabassem por arrasar com esta terra e destruir a vida aqui. Deus não vai permitir isso. É claríssima esta palavra. Agora veja comigo. Haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus intervém e para a situação. Sobre isso são as narrativas que estão descritas no livro do Apocalipse, no capítulo 19. E esta já não é uma linguagem figurativa. Exércitos celestiais descem com Cristo à frente dos seus exércitos e vêm tomar posse sobre esta terra. E vê aqui, na região onde hoje é o território de Israel, no Vale de Megido, a grande batalha chamada na Bíblia, a grande batalha de Armagedon, que está no capítulo 16 do livro do Apocalipse. A batalha de Armagedon, onde os exércitos das nações se reuniram em combate e na loucura, no frenesim da batalha e da luta e da guerra, pondo em risco a vida neste planeta, Deus intervém e para tudo isto. E no capítulo 19 de Apocalipse vemos a entrada de Jesus sobre esta terra, à frente dos seus exércitos. A partir do versículo 11 em diante, viu o céu aberto e um cavalo branco e o seu cavaleiro, que chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo e a sua cabeça há muitos diademas, tem um nome inscrito que ninguém conhece, não é o mesmo. Está vestido com um manto salpicado de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos do céu, montados em cavalos brancos com vestiduras de linho fino, resplandecente e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com vara de ferro e pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Quem é este rei? Quantos têm este rei? Glória a Deus. Este é o nosso rei. É o Senhor de glória que vem para reinar sobre esta terra e tomar posse e acabar com a desordem cá embaixo de uma terra doida e louca, de governantes maníacos, de governantes e ditadores loucos, de gente que está à frente das nações para cuidar da sua vida, para tratar da sua vida, acabar com a guerra, com a violência, com a corrupção, com tudo o que nós vemos de desgraça todos os dias, que abrimos as notícias e só vemos misérias e coisas tristes e lamentáveis, até em nome de religiões, em nome de seja do que for, mas isso tudo vai ser varrido e acabado. Vai terminar esta bagunça toda, vai acabar esta desordem toda. Deus vai pôr ordem nisto e já chega. Quando você concorda comigo, já chega. Já chega de um mundo todo desequilibrado e doido, de um mundo louco. Aqueles que pensam que é Deus agora que está a reinar sobre as nações estão completamente enganados. Aliás, é um insulto para Deus dizer isso. As pessoas religiosas, se soubessem o insulto que estão a dizer a Deus, ao dizer que é Ele que está a governar o mundo, paravam logo de falar. Calavam-se imediatamente, porque é um insulto. Porque isto, da maneira que está a ser gerido por um psicopata,
Está a ser gerido por pior que um psicopata, pelo pai dos psicopatas, pelo pai dos aldrabões, dos enganadores, dos mentirosos, aquele que veio para matar, roubar e destruir. É esse que está a reinar sobre as nações e o mundo. E está a dirigir as coisas de uma maneira absolutamente brutal, desequilibrada, com violência, com angústias, com opressões, com doenças, com misérias por todo lado. Algum dia, com Deus a reinar sobre esta terra, isto estaria assim? Só uma pessoa muito ignorante é que poderia pensar uma coisa dessas, ignorante das coisas de Deus. Há pessoas que podem ser religiosos, mas continuam a ser ignorantes das coisas de Deus. Mas Jesus vem para tomar posse. Capítulo 11 do livro do Apocalipse, no versículo 15, diz isso mesmo. Que soou a 7ª trombeta, que houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de Cristo e de Deus, e Ele reinará para sempre. Agora o reino dos céus vai ser implantado e vai permanecer sobre esta terra, e agora sim, Cristo estará a reinar sobre as nações. Mas nós falamos disto com alguma extensão no domingo passado, sobre ser um só o rei que vai reinar sobre toda a terra. Cristo é esta parte nas escrituras proféticas que ainda não aconteceu, chama-se o milénio. Milénio porque são 1000 anos onde Cristo irá reinar sobre as nações. Repare, por exemplo, neste texto que está escrito no capítulo 20, no versículo 6, diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. A primeira parte do reinado de Cristo sobre esta terra são logo, só na primeira fase, são 1000 anos. Cristo a reinar sobre esta terra durante 1000 anos. Sobre esses 1000 anos, em que as nações são obrigadas a ir e adorar o Rei a Jerusalém, porque Ele reinará desde Jerusalém. A palavra de Deus é muito clara nisso. Em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 9, diz que ele reina a partir de Jerusalém e que um só será rei sobre toda a terra. No capítulo 14 de Zacarias, versículo 16, diz que uma vez por ano as nações do mundo se encaminham para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Quer dizer que estas celebrações, que outrora se diziam que eram as festas dos judeus, não são festas dos judeus, não. São festas bíblicas, que contêm em si 7 das principais mensagens das Escrituras, e que esta sobre os tabernáculos é a habitação de Deus conosco e da nossa vida com Deus. E essa habitação, essa vida em comunhão e em conjunto é celebrada na festa dos tabernáculos. Amém? Mas é muito interessante que nesta palavra que está dita, mesmo durante o milénio, continuará a ser celebrada a festa dos tabernáculos. Quer dizer que a festa dos tabernáculos não vai parar mesmo durante o milénio. E que não é uma opção, é obrigatória. Repare como está escrito no versículo 16: todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, todos os que restaram. A Bíblia diz que 2/3 dos habitantes do mundo morrem durante esse tempo de guerra terrível, chamada no mundo de hoje a Terceira Guerra Mundial, e chamada na Bíblia a batalha final, o dia do Senhor e a batalha de Armagedon. Esta palavra diz isso claramente. É terrível isso. É isso que está escrito. Eu mostro-vos isso na palavra de Deus. Podia mostrar-nos no livro de Apocalipse, mas até podemos ir para um profeta mais antigo ainda. O profeta Zacarias fala sobre isto. E diz assim, capítulo 13, diz assim no versículo 8: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão. 2/3 da terra. Vai sobrar de pessoas vivas apenas 1/3. Isto está confirmado também em outras escrituras. Hoje não é o nosso tema, eu já falei disto, não vou ter tempo de avançar muito sobre isso hoje. Mas está claramente dito isso.
2/3 da terra morrem, de pessoas desaparecem nessa guerra violentíssima, nessa guerra final da grande tribulação que a palavra refere, que Jesus disse que nunca houve uma aflição no mundo tão grande como nesse tempo que se aproxima vai haver. Porquê é que nós estamos próximos disso? Porque nós já estamos no tempo em que essa capacidade de armamento existe. E já estamos no tempo em que há gente louca à frente de nações, e são muitos, que são totalmente doidos. Não se importam nada de mandar tudo pelos ares, porque acham que vão ter, muitos deles, em muitas nações deles, a dirigir muitos países, acham que têm, uns acham que não têm nada, outros acham que não existe nada, outros acham que têm 70 virgens por conta deles, quando morrerem. E, portanto, querem ir depressa. No versículo 9 diz: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Repare que o resto do mundo que passou por essa tribulação toda vão reconhecer a Jesus como o único Senhor e único Rei sobre toda a terra. Passaram e viram com os seus olhos, passaram este problema todo, sobreviveram, e essa terceira parte que sobreviveu vai aceitar que Jesus é o Senhor e que tudo o que está para trás foi erro, disparate, foi loucura, e que nunca mais, que querem nunca mais nas suas vidas, nunca mais querem isto. Amém? A partir daí entra o milénio. No milénio até os leões comem palha. A Bíblia é tão extraordinária nisso, diz no capítulo 11, não há mais, no capítulo 2 diz que não há mais guerra, no capítulo 2 de Isaías, acabou a guerra, não há mais guerra, não se ensina mais a arte da guerra durante o milénio. Capítulo 2 de Isaías, versículo 4. Em Isaías, no capítulo 11, no versículo 6, diz que o leopardo e o caprito caminham juntos, e o leão e o bezerro são conduzidos por uma criança, e a vaca e a ursa pastarão juntas. No versículo 9, no versículo 7 e depois no versículo 9 diz: não há mal em toda a terra. O mal foi extirpado, foi arrancado. Por que é que o mal foi arrancado e foi parado? Porque o diabo foi amarrado. Logo no capítulo 20, no versículo 1, a Bíblia diz que Satanás, o diabo, vai ser amarrado, ele e a comandita toda dele, por 1000 anos, que um anjo vem com uma grande cadeia nas suas mãos e amarra o diabo e Satanás e o prende por 1000 anos. Mas é ele e os demónios todos dele, ele e a comandita toda que anda com ele. Vai tudo ser amarrado, vai tudo ficar preso durante 1000 anos. E já imagino o que é esta terra sem diabo nenhum, sem demónio nenhum, sem maldade nenhuma, sem malvadez nenhuma, sem nada de mal, sem doenças, sem sofrimento, sem lágrimas, sem loucuras, sem misérias, sem nada. Sem ladrões, sem mentirosos e aldrabões, nada. Tudo o que não prestava morreu e os outros foram refinados. Quem ficou? Porque antes os filhos de Deus subiram e foram guardados como trigo no seu celeiro. Amém? Quantos é que são trigo de Deus aqui? Esses foram guardados, disse João Batista: o trigo é guardado no meu celeiro, mas a palha fica para queimar. Quer dizer que esta é uma hora fantástica de falar sobre a salvação que há em Cristo, o livramento que há em Deus e daquilo que vem e se aproxima, que somente há um escape, é Jesus e mais nada. Enquanto aqui estamos, enchemos-nos do poder de Deus para vencer. Amém? Mas a nossa visão é muito maior que isto. Nós temos uma visão da recompensa de Deus. Eu não deixo de me admirar deste exemplo de Moisés. No capítulo 11, no versículo 24, diz: pela fé Moisés, quando foi já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, neto do Faraó. Recusou os palácios do Faraó, recusou a riqueza sumptuosa do Egito e preferiu ser maltratado, versículo 25, junto do povo de Deus, do que ficar com os prazeres transitórios do pecado. Considerou por muito melhor. Uma tradução diz: o vitupério de Cristo, as afrontas em Cristo, as opressões que se sofrem, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista
a recompensa. Como diz esta tradução aqui? Diz exatamente isso. Porque tinha em vista a recompensa. Eu gostava que entendêssemos todos isto. Deus importa-se consigo? Claro que sim. Deus importa-se com as batalhas que nós hoje estamos a travar e quer dar-nos a vitória? Mas é claro que sim. A Bíblia é muito clara nisso. É muito clara nisso. Mas sabe que há coisas muito maiores que mesmo que nós não tivéssemos vitórias com Deus, mesmo que não nos ajudasse nas batalhas da nossa vida, mesmo que não houvesse alguma ajuda e fôssemos livres da doença, livres da opressão, e que Deus nos levantasse no meio das tempestades e nos fizesse avançar e vencer, mesmo assim valia a pena? Por causa desta recompensa? Você acha que Moisés fez bem em não querer saber das glórias do Egito? Ou seria mais um anónimo no meio das hierarquias do Egito? E hoje onde estaria ele? Estaríamos a falar dele? Estaríamos a citar o seu nome? Estaríamos a dá-lo como um exemplo de alguém que abdicou de direitos que tinha, que abdicou de outras coisas em que poderia usufruir e preferiu, por causa da recompensa que tinha em vista, preferiu seguir a Deus numa altura em que estava tudo ao contrário e em que seguir a Deus naquela época era o que estava errado. Nós também temos este mundo ao contrário hoje. Às vezes parece que somos nós quem está errado. Que somos nós que estamos desenganados, que estamos arruinados, que estamos derrotados, que estamos a sofrer, que não vivemos para o mundo, para a vida, para as coisas da vida, para o que a vida tem, que não gozamos, que não usufruímos, que não queremos mais e melhor, que o mundo se diverte e nós vemos o mundo a divertir-se, que o mundo se ri e nós vemos-nos a rir-se, que o mundo salta e pincha de um lado para o outro e nós vemos a gozar de um lado para o outro e olha para nós e fazem pouco e dizer lá vão aqueles para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, morcões. Mas um dia, quando isto virar ao contrário, eu quero saber quem são os verdadeiros estúpidos. Quem são? Porque os inteligentes buscam a presença de Deus e aquele que busca Deus, esse sim dá uma amostragem clara de sabedoria e de busca daquilo que é eterno. E não daquilo que é efêmero, daquilo que passa rápido e daquilo que importa menos. Moisés tinha em vista a recompensa e por causa disso sacrificou um lugar, um posto, um conforto, sacrificou tudo, porque disse que era muito melhor obedecer à palavra de Deus e a Cristo e prescindir das outras coisas como secundárias. Mas a nossa questão hoje, ao falar sobre isto, é que mesmo assim Deus abençoa-nos em tudo enquanto aqui estamos. Protege-nos e guarda-nos. Dá-nos vitórias para nós pormos esse diabo envergonhado debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Não consegue fazer nada do que queria contra a nossa vida por causa da presença de Deus e do poder de Deus. E ainda nos toma e guarda na sua presença para escapar dessa tribulação que vai haver cá em baixo. Isto chama-se o arrebatamento da igreja, que eu creio de todo o coração que vai acontecer. E enquanto celebramos as bodas do Cordeiro lá em cima, cá em baixo está o mundo a olhar nas televisões do mundo para a careta do anticristo. E nós estaremos lá em cima a preparar-nos para vir para baixo com Cristo e tomar posse sobre esta terra, e Ele dará poder sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz claramente que Jesus dará poder sobre as nações àqueles que agora caminham na sua presença. Quantos aqui caminham na sua presença? Naquela altura receberá poder sobre as nações. Poder sobre as nações tem a ver com atribuições que Ele vai dar para reinar sobre esta terra e para implantar o seu reino. Não se preocupe que você vai ter 7 anos de universidade lá em cima. 7 anos de estudos, 7 anos de análise, 7 anos de formação, 7 anos de preparação, para quando vier para cá para baixo, saiba fazer tudo o que deve fazer e onde é que vai estar e como é que vai ser, e os lugares estão atribuídos, e os cargos estão atribuídos, e isso faz parte da nossa recompensa que vamos ter com Cristo. Amém? Naquela altura, agora eu não queria nenhum cargo político de nada, mas naquela altura eu vou querer que Ele atribua alguma coisinha, algum lugar para nós estarmos. Amém? E repare bem, Deus atribui segundo a fidelidade daquilo que nos deu agora. Porque este assunto vai mudar, e essa terra vai mudar. E nessa altura Cristo reinará sobre todas as nações a partir de Jerusalém. É isso que nós chamamos o milénio. Já imaginou?
Já imaginou a beleza do que é a ciência com Cristo? O conhecimento, se agora já há tanto conhecimento, imagina naquele tempo, sem diabo, sem demónios, sem nada, com Cristo a reinar sobre as nações, com cargos atribuídos a homens e mulheres de Deus que aqui foram fiéis com Ele, que se agarraram na oração quando ninguém orava, que buscaram o poder de Deus quando ninguém buscava, que passaram pelas passas do pior da sua vida para ficar de pé e firmes, e que naquela altura, por causa de terem visto a recompensa, vão ser recompensados na presença de Deus, nesse reino que vai se manifestar sobre essa terra. Porque Deus não fez a nossa vida para durar 70, 80, 90 anos e acabar tudo. Nós somos eternos. Diga para os irmãos lá, tu és eterno. Glória a Deus. Nós fomos criados para viver para sempre. Por isso aqui as coisas que temos que fazer, trabalho que temos que ter, as coisas que temos que desenvolver, isso tudo são apenas e só para vivermos no dia a dia e cumprirmos com as obrigações da nossa vida. Mas o melhor está para vir. E esse melhor que está para vir depende da sua recompensa com Deus, daquilo que você vai aqui afirmar com Deus, do seu compromisso com Deus, da sua entrega na presença de Deus. Amém, irmãos? Portanto, chegamos a este ponto em que temos que fazer esta pergunta: mas afinal, o que é feito do fim do mundo? Diga para os irmãos de lá, há fim do mundo ou não? O que é que você acha? Se fosse para achar o que cada um acha, estávamos bem arranjados. Mas nós não estamos aqui para achar o que cada um acha. Essa era uma rasteira. É uma pergunta. Esta frase do fim do mundo tornou-se tão corriqueira e tornou-se tão usual que passou a ser uma expressão. Sim ou não? Uma expressão. Ui, estava tanta gente lá, olha, aquilo era o fim do mundo. Depois era a festa da Champions, o estádio estava cheio, quase que vinha abaixo de tantos gritos quando se marcou o golo no minuto 93 ou 2. O estádio vinha abaixo, a cidade vinha abaixo, vinha tudo abaixo. Era o fim do mundo. Foi o fim do mundo na Avenida dos Aliados. Foi o fim do mundo de bandeiras de um lado para o outro. Mas espera aí, mas isso é que é o fim do mundo? Então o fim do mundo tornou-se uma expressão usual. Mas será que ela tem algum fundamento na Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz uma coisa interessantíssima, que mesmo que nós não avancemos mais hoje, já só este ponto é muito interessante e muito importante. O que é que vai acontecer depois do milénio? Será que a Bíblia diz alguma coisa depois dos 1000 anos passarem? O que é que vai acontecer? Ainda bem que perguntaram. Porque está aqui escrito. No capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, e diz uma coisa interessantíssima, diz: Satanás será outra vez solto da sua prisão. Então Deus vai soltar o bicho. Está amarrado 1000 anos, e ele e a comandita toda dele, e Deus vai soltá-lo outra vez. Imagina o que são aqueles 1000 anos com gente que tem uma saúde poderosa e que não morre e que duram centenas de anos e que estão ali durante milhares de anos com filhos, com netos, com bisnetos, com tetranetos, com pentanetos, com octonetos, com uma vida poderosa, a multiplicar-se, com a terra a produzir extraordinariamente, porque acabam-se os desertos. A luz do sol, a Bíblia diz, tem uma capacidade produtiva 7 vezes mais do que aquilo que é hoje. Isso não há ninguém que o possa fazer. Está profetizado que Deus é Ele que o vai fazer. Rebentam águas no ermo e águas nos desertos, de modo que não há zonas desérticas, nem há zonas glaciares como há hoje, que grande parte da terra não é arável. Nessa altura vai ser toda a terra produtiva. Quer dizer que vamos ver aqui sobre esta terra bilhões e bilhões de pessoas. Mas entenda, por favor, bilhões e bilhões de pessoas que vão nascer, ao contrário de nós que nascemos deste lado do milénio,
antes do milénio, eles vão nascer durante o milénio. Eles nunca conheceram o que é diabo, nunca conheceram o que são lágrimas, o que são angústias, o que são doenças, o que são opressões. Eles não sabem nada sobre o que nós passamos. Nós passamos porque nós estivemos deste lado. Mas do outro, com Cristo a reinar sobre as nações, haverá na mesma pessoas com um corpo igual como este agora. Os outros que ressuscitarem na primeira ressurreição, esses já têm um corpo de glória. Haverá, portanto, dois tipos de pessoas, umas com um corpo da ressurreição e outras com um corpo normal como este, a multiplicarem-se ao longo de um tempo de paz, de crescimento, de glória, de alegria, de bênção de Deus, de poder de Deus, com Cristo a reinar sobre as nações. Imagine a beleza de tudo o que é a criação de Deus, com Cristo a dirigir tudo. Um mundo extraordinário que nós até temos dificuldade em imaginar quando olhamos para a raça dos animais e vemos que até eles, a natureza deles é mudada, até isso é transformado. Quando olhamos e vemos que o Sol fica com uma capacidade produtiva extraordinária de 7 vezes mais do que aquilo que é hoje, esses versículos todos que estão escritos na Bíblia, que eu creio que dei aos meus irmãos já antes, acho eu que sim, mas se não, você depois pode ir ver isso, está em Isaías capítulo 30, versículo 26. Não há doenças, note bem, não há doenças. Isaías capítulo 35, no versículo 5 diz: os coxos saltarão como cervos e os olhos dos cegos serão abertos e verão a glória do Senhor sobre toda a terra. Não há doenças, nessa altura, no milénio não há doenças. Repare bem, o que será esta terra onde nós hoje estamos, imagine, se conseguimos imaginar, com Cristo a reinar sobre as nações, sem doenças, sem diabo, sem acidentes, sem problemas, sem derrotas, sem angústias, sem sofrimento, sem nada, só com paz e com alegria e com felicidade espalhada por essa terra, como nós hoje temos muita dificuldade em perceber, porque estamos debaixo de um manto de opressão sobre esta terra que é horrível. Horrível. Eu lembro-me há muitos anos, não sabia, entre viagens que eu fiz, ainda não era crente, e eu não sabia porque é que chegava cá em Portugal e não gostava. Viajava para outros países, vivendo em outros países, olhando para outros países, e via um bem-estar, uma alegria, uma boa disposição. Chegava cá, via pessoas na rua, tudo atarracado, um chapéu enterrado até às orelhas, tudo aflito, lá para o outro, tudo apressado, tudo maluco. E disse: mas o que é que este país tem? O que é que esta terra tem? O que é que lhe fizeram para ser assim? Eu não conseguia perceber. Lembro-me a primeira vez que aterrei em Miami, pensei que estava em Marte. Tinha 21 anos, aterrei com um avião em Miami, quando olhei para Miami, para a beleza daquela cidade, para aqueles lagos, para aqueles cursos de águas, para tudo tratado com tanta beleza, com tanto... Disse: o que é isto? Eu estou aonde? Eu estou cá ou fui para o céu? Não sabia se estava cá, se estava... não sabia. Ainda no aeroporto entrei, lembro-me isso como hoje, entrei, pus agora umas vozes assim todas automáticas, que eles já usavam isso nessa altura. Estou a falar isto há... bem... há 35 anos, imagina como o tempo passou. Encaminhe-se para não sei onde. E caminhamos assim todos, saí do avião para outro sítio. Disse: agora entro para a salinha, entrei para uma salinha. Uma salinha, pus um pé dentro, a alcatifa desse lado era igual à cor da alcatifa do outro. E eu entrei, nisto olhei, aquela porta fechou, automática. Fechou, e nisto, de repente, a salinha começou a andar. Não era uma salinha, era um vai e vem autónomo, sem comando, sem condutor, que ia de um lado do aeroporto para o outro, que atravessava pelo ar. Fomos pelo ar, olhar para aquilo tudo. Eu disse: bem, eu não queria fazer fraca figura, mas só me falta o chapéu, o garrafão e o guarda-chuva. Então, está muito mal isto, está muito mal. Está muito mal isto. Que coisas tão impressionantes. Pois quando cheguei cá,
Aterrei no antigo aeroporto de Pedras Rubras. O antigo. Parecia uma horta aquilo. Até tenho a impressão que devia haver algumas couves lá à volta, em algum sítio. Bem, onde é que está o vai e vem? Eu agora vou para onde? Vou de vai e vem ou vou para trás já? Bem, o que é que será nessa altura com Cristo a reinar sobre as nações? O que é que você acha? O desenvolvimento da ciência, como é que será? E aquela gente nunca viveu com diabo nenhum, nunca viveu com opressões, com sofrimento, com nada, não sabe o que isso é. Então, Deus permite que o diabo seja solto. Para quê? Porque eles vão ter que escolher se de facto querem Deus, se a sério querem Deus, porque não conhecem o que é o outro lado. Nós conhecemos, mas aqueles que nasceram nessa altura não conheceram ainda. E Deus tem que os deixar escolher e faz um teste. E o teste é soltar o bicho. Deixa soltar o diabo. Deus faz testes, meus queridos irmãos. Deus faz-nos testes. Você sabia que está a ser testado hoje? Você está a ser testado hoje sobre a sua vida. O que é que vai fazer? Como é que vai agir? Vai agir dentro da vontade de Deus ou fora? Vai fazer o que Deus quer ou não? Como é que vai se comportar? O que é que vai dizer? Como é que vai falar? Nós estamos num teste, não é com pessoas. É diante da presença de Deus. Como é que vamos reagir? Como é que vamos fazer? Quais são as nossas decisões? Qual é a nossa vontade? Colocamos-nos a nós e o nosso egoísmo em primeiro lugar ou colocamos os interesses de Deus em primeiro lugar? Estes testes não são fáceis. Nessa altura, o diabo fica solto por causa disso. Diz aqui que ele vai seduzir as nações e muitos daqueles bilhões de pessoas vão segui-lo a ele e vão abandonar a Cristo. Vão preferir o enganador do que vão preferir tudo aquilo que estiveram a receber e a ter na sua vida naquela hora. Amém? Depois disto, sim, é o fim. Aí sim, poderíamos dizer que é o fim do mundo, conforme está aqui escrito. Versículo 11. Vi um trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou mais lugar. Então será tudo feito de novo. Capítulo 21 diz: vi novo céu e nova terra. Esta terra é transformada por outra nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva preparada para o seu esposo. Já reparou que está ali escrito no versículo 11, antes do capítulo 21, capítulo 20, que havia um trono branco e que todos os livros iam ser abertos, iam ser chamados? Esta é a palavra que fala sobre a segunda ressurreição, onde todos se apresentarão diante de Deus, um por um, para ser julgados segundo as suas obras. Aquelas pessoas que agora não aceitam a Cristo e dizem que não acreditam e que não querem, que não o aceitam como Salvador, nessa altura vão ter que o encarar cara a cara como juiz de todo o universo. Porque o Pai declarou que é Ele que vai julgar a toda a humanidade. É Cristo que está nesse trono para julgar. Esta palavra não é assim tão agradável, mas é uma palavra que nós precisamos de ver com atenção. Para todos aqueles que não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, que é hoje este tempo maravilhoso em que Ele se ofereceu por nós, depois vão ter que o aceitar como seu juiz. Sendo o juiz já não para salvar, mas juiz para julgar segundo tudo quanto está escrito nos livros contra a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Este é o tempo de nós escolhermos certo. Quantos é que se comprometem com Deus? Amém. Faça um compromisso firme com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Diga comigo: Senhor, eu faço um compromisso firme com a Tua palavra. Um compromisso firme da minha vida em te seguir. Eu clamo em nome de Jesus diante da Tua presença, de seres Tu aquele que dirige a minha vida, que conduz a minha vida para a frente. Eu te aceito e te recebo como meu Senhor, meu Salvador, como aquele que opera a sua vitória na minha vida. Tu és o meu Deus e o meu Rei, reina sobre a minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador para te servir, para te seguir, para dar frutos para ti com a minha vida.
em nome de Cristo o Senhor. Amém? Amém? Quantos recebem? Diga comigo, eu recebo em nome de Jesus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.